diquinhas caseiras agora, para eliminar e prevenir também, né? Prevenir os insetos, pra eles não virem aqui e ficar... Prevenir e eliminar insetos com Sérgio Boccalini, graduado em Ciências Biológicas, pós-graduado em Entomologia Urbana, mestre em Ciências, dono de tudo, minha gente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Eu que agradeço o convite para falar de um assunto extremamente importante, né? Sim. Já que uma parte do programa foi falar de saúde, Vamos então a gente continuar. se vê livre de alguns bichos aí também é saúde. Bom, a gente quer aquelas receitinhas básicas, né? Vamos começar por onde? Antes, gente, a Pietra disse, minha filha, que quer ser bióloga. Me conta o que o biólogo faz, assim, no geral. A área de atuação é muito ampla, Gisele. Então você escolhe... Escolhe. Você vai desde a questão da botânica, zoologia, a parte de resíduos, entra na saúde humana, saúde animal. Ela quer uma coisa desses animais mais diferente, dizendo ela, né, agora. Pode entrar para a área de fauna silvestre, né, que é uma área bem interessante para atuar também, né, manejo de fauna silvestre, estudo. Você escolhe isso animais. já na graduação ou é na pós que você faz isso? Eu recomendo o pessoal na graduação já começar a direcionar o que ele vai achando de interessante, né, para ele se aproximando das pessoas que estão trabalhando. Normalmente quando o pessoal deixa para o final do curso, que já se forma, aí talvez a gente perdeu um tempo de conhecer pessoas que já estão atuando. Sim, então, já para se conectando com exatamente. as pessoas certas. São aqueles que vão colocar a gente na área para trabalhar, né? Boa! Sérgio Boccalini. Vamos começar dali, daqui? Onde pode ser daqui. Então, né? Aqui, só chamar a atenção, Gisele, que o que a gente traz aqui, né, não é a solução, tá? A gente vai falar de algumas coisas que são paliativas para um processo inicial de infestação, para evitar... Depois que o bicho se instalou, a população está alta, isso não vai adiantar, tá? Não vai resolver. Fazer a detetização. Aí você vai ter que ter um trabalho mais profissional, já tudo. Teve na minha casa, de formiga. Então, mas é importante, essas coisas acabam surtindo um efeito, mas aquela coisa inicial, então prestar atenção, né? A questão da limpeza e organização dos ambientes são fundamentais também, né? Quanto mais limpo e organizado, menos espaço nós vamos deixar para esses animais, né? As pessoas precisam ter em mente, Gisele, que quando a gente pensa no controle de pragas, a gente tem que trabalhar no conceito que a gente chama dos 4 As, né? Alimento, abrigo, água e acesso. A gente tem que tentar tirar esses As do ambiente. Alimento, abrigo, água e acesso. Né? Por onde eles chegam, exatamente. Se a gente conseguir trabalhar isso, a nossa vida vai ficar bem mais tranquila, a gente vai tirar o sossego deles, né? Então, vamos embora. Aqui, né, a gente está falando um pouco da questão de formigas, tá? Uma coisa que funciona para uma situação inicial, uma infestação inicial, é utilizar água com detergente, tá? A gente vai pegar na proporção de uma parte de água para uma parte de detergente, com uma mistura, com uma seringuinha, a gente vai ver por onde a formiga está saindo. Aquela frestinha ali na parede, atrás de um azulejo, que tem o buraquinho lá, a gente vai injetar essa solução ali. Isso vai trazer um efeito interessante no controle desses animais. Tem que ser no início. Como que a gente sabe, gente, agora já deu, tem que chamar o detetizador ou ainda dá para colocar a receita caseira? A gente vai perceber a quantidade de insetos que estão circulando no nosso ambiente. Você não tinha formiga, você começa a observar que elas estão começando a aparecer. Você deixa um pedacinho de alguma coisa, vem aquela galera toda... Fica aí em alerta. Exatamente, né? Pode ficar atento ali que talvez só isso não vai resolver, você vai partir para uma ação mais profissional depois. E outra coisa, a gente tem que ver de onde elas estão vindo, porque não é ali, né? Elas estão vindo de algum cantinho, de algum lugar. Porque o que eu falei dentro dos 4 As, Gisele, se ela já encontrou um abrigo, né? E formiga, ela é muito pequenininha, né? Qualquer espaço, às vezes um bolsão de ar que ficou atrás de um azulejo mal rejuntado, mal colado, mal assentado ali na parede. Já é suficiente para ela formar o ninho dela ali. O abrigo da formiga que ela gosta, só para a gente saber para acabar com o abrigo. Então, a gente vai ter que diferenciar qual é o tipo de formiga. A gente vai dividir em 2 grandes grupos, as formigas urbanas ou formigas domésticas e as formigas cortadeiras, que a gente não vai fazer uma abordagem porque o controle é mais complicado. Dentro das formigas urbanas, das domésticas... Mas a gente consegue saber se ela é urbana? Consegue, pelo comportamento delas, pelo olhando o tamanho. Sim. Como que é o comportamento da urbana? Então, a formiga urbana, primeiro de tudo, ela não se alimenta de nada sólido, somente coisas líquidas, tá? Aqueles que às vezes você vai falar, pô, Sérgio, Deixou um pedacinho de bolo... Aí você vai falar, pô, mas bolo não tá líquido, tá sólido, né? Você falou que ela só coisas líquidas. O que ela faz, Gisele? As operárias que estão circulando pegam esse bolo, levam para dentro do formigueiro, lá eles vão fornecer para as larvas. A fase jovem da formiga é uma larvinha. Gente, galera, né? cheguei, deve ter um megafone igual o meu, cheguei, Exatamente. galera, é o seguinte,
Vai pegando aqui, ó. Cada um pega o seu, deve ser organizado. Na realidade, ela vai fornecer para as larvas. As larvas, elas vão digerir esse alimento sólido e vão regurgitar. Agora, o alimento está líquido, as operárias vão pegar esse alimento e vão distribuir para todos os outros indivíduos, inclusive para a rainha ou para as rainhas. Formiga urbana tem mais de uma rainha, né? Mais de uma rainha deve ser uma Formiga urbana. briga ali, imagina. Eu sou rainha, eu que sou. Como será que ela São escolhe a organizadas, são rainha? organizadas. Muitas uma atrás da outra. São bem organizadas. Trabalhadeiras, viu? Vamos pensar nisso. Muito, muito. Então, aí, para a formiga urbana, isso daqui, uma infestação inicial, vai surtir um Água certo com efeito. detergente. Água com detergente, a gente vai ter um controle. Aqui, é vinagre, tá? O vinagre de maçã diluído com água. Também a gente pode passar nas superfícies, tá? Que isso vai provocar uma certa repelência para a formiga e para a mosca também é interessante. Para mosca Pra também. mosca também é interessante. Tanto o detergente quanto o vinagre. Detergente só para formiga. Ah. O vinagre ele vai funcionar para formiga e para moscas também. Aquelas moscas que às vezes você está no local, em área rural acontece muito, numa chácara, alguma coisa, você ligou a churrasqueira, enche de mosca ali, né? Aí na mesa fica aquelas moscas. Se você passar um paninho com vinagre e água ali diluído, isso vai repelir um pouco elas não vão ficar ali em cima. Lembrando que mosca a gente tem que tratar onde elas nascem. Se a gente não consegue o tratamento, não descobre onde elas nascem, nosso trabalho não adianta. É paliativo. Tem só a rainha e no rei não tem? No caso das formigas, dentro do formigueiro, só rainha. Não existe macho dentro do formigueiro, né? Não existe, eles ficam onde? O macho surge somente no momento da reprodução. E quem diz quem vai ser macho e vai ser fêmea é a rainha, né? Eu mando e você, fora daqui, vai lá reproduzir. Mais ou menos Tchau. isso. Gente, eu gostei da formiga. Aí eles se reproduzem, vão lá para a cópula, tudo. Ela vai ser cópula, nome mais técnico. Bora pra cópula e depois Bora. você vaza. Você não vai morar aqui. Não vai. Então, dentro de formigueiro, Área. só fêmeas. O macho ele fica um período muito curto ali. Interessante isso. São algumas formas que a natureza ela vai demonstrando que são extremamente funcionais, né? Algumas Por quê? espécies... Porque o cara não trabalha direito, é isso? Mais ou menos isso. Gente, não sou eu que estou falando, entendeu? É o biólogo aqui. No caso de algumas espécies, ô Gisele, os machos eles já foram até abolidos, né? Se você for pegar escorpião amarelo. Gente, macho foi abolido. Foi abolido, né? Em algumas espécies. Escorpião, o que mais? Escorpião, algumas formigas você tem, né? Isso do ponto de vista de permanência da espécie é interessante, né? Sim. Porque o momento que os animais eles ficam mais suscetíveis, mais sujeitos à predação é no momento da reprodução, no momento do ato, né? Diz que não Quando você não tem macho, né? não Nem tem. de inseto. A leoa é assim também, né? Ela que vai à caça, que faz tudo. O macho tá ali. O macho tá ali, ó, de boa, com aquela jubona. Tá vendo, Santos? Tem alguma coisa a ver com a gente. Tem que tomar cuidado, Santos. Vai ser abolido. Bora pro próximo. Aqui a gente vai ter algumas dicas para moscas também e algumas funcionam para mosquitos também. A borra de café ou pó de café ele é interessante quando você tem uma infestação ali. Então você queimar, você colocar num potinho, num pires, tá? Aí você queima o pó de café, a borra tem que estar seca, né? Seca a borra de café, aí pode secar numa frigideira, alguma coisa, deixa ela bem sequinha, e aí você coloca num potinho metálico, de preferência, ou de cerâmica, né? Aí você coloca fogo, aquela fumaça que vai saindo do café e da borra, ele espanta as moscas naquele espaço Então, ali. é pra mosca. Para a mosca, borra de funciona, café. isso, funciona para mosca. Para pernilongo, né, e também para mosca vai funcionar um pouquinho. A questão de algumas ervas aromáticas, né, que a gente tem o capim-cidreira, né, que ele funciona, ele libera um odor até bem agradável. Então é bom né? ainda, né? E aí você tem aí uma repelência naquele... Mas lembrando, Gisele, aonde ele está instalado. Então, nessa sala. Aqui em volta, a gente vai ter uma repelência. Não vai livrar o espaço todo, né? Então, ele tem uma ação muito limitada, tá? A questão do cravo também, Eu ela adoro cravo, gente. funciona, limão com cravo, né? O cravo tem uma coisa interessante também, que a gente pode pensar para traça, fazer os sachezinhos. Para traça, aquela Gente, traça de roupa, né? Vê aqueles buraquinhos na roupa, você fala, que isso? Isso. Traça é terrível. Você sabe que tem uma coisa interessante para traça, ô Gisele, né? Às vezes as pessoas não dão atenção, então ele colocou a pessoa usou uma camisa, uma blusa, usou só uma vez, algumas horas ali, e ela não põe para lavar, ela guarda, né? Normalmente, se você observar num guarda-roupa, as peças que são mais atacadas são aquelas que você usou e não colocou para lavar. Então usou um pouquinho. Põe para lavar. Põe pra lavar. Por causa do nosso suor, né? Eu não sabia disso. Aí você só dá uma cheiradinha, falar, não tá... Dá pra usar depois, Dá pra né? usar depois? Semana que vem eu vou usar... Olha, com medo de estragar a roupa aí, de usar muito. Você pode ver também, no seu caso não, né? Mas no meu caso, que a gente tá
com uma massa abdominal mais... você tá tranquilinha, mas você pode observar a área que normalmente as traças perfuram, é o espaço ali onde ela encosta na barriga, né? Olha que ali você vai ter então, um gente, contato maior com o tecido, uma dica, né? usou um pouquinho Lava. a roupa, coloca para lavar. Não sabia, Lavar. eu guardava. Isso vai ajudar bastante. Limpa. Uma coisa que funciona legal também de vez em quando, isso para quem tem espaço, né, que tem quintal. Coloca essas roupas no sol, né? Sim. Põe no sol, que ali também o sol ele é um excelente, tem uma excelente ação. E esse aqui é só para traça, não? Ele funciona para traça, o cravo para formiga ele vai ter, mas tudo muito pontual, tá, Gisele? Ali na pia você pode pôr, que vai afugentar naquele espaço, né? Para traça, Gisele, uma coisa muito importante, né, que não está aqui, mas vai funcionar, isso tem realmente um papel comprovado, é a questão da aspiração. Tá? Fazer uma boa aspiração nos armários, tá? Guarda-roupas, vai lá na quina dos armários e aspira, porque ali estão os ovos. A traça é uma mariposa. Né? A fase adulta dela, essa mariposa, a fêmea vai e coloca os ovos nessas frestas. A fêmea de novo, entendeu? Não. Trabalhando. Não tem macho Não trabalhando. Tem. E aí você faz essa aspiração que vai te dar um resultado muito legal. E cupim, que é aquele que vai comendo... Né? Esse não tem o que fazer, Não esse tem, é né? controle especializado. Começou o cupim, gente, já chama um profissional. Ai, que medo, né? Pessoal, inspeciona para cupim, vai lá, bate, vê se tem aquele barulhinho de oco, tudo, alguma coisa, e chama uma boa empresa especializada, porque não tem nada caseiro que vai segurar uma infestação de cupim. Nem para, assim, para evitar? Não, não tem. A gente... O que dá o cupim, hein? O cupim, né, é um inseto social, assim como as formigas, o cupim também é um inseto social. O inseto social é ótimo. Só que nesse caso tem um macho, né? O macho está junto ali com a rainha, né? E aí eles vão, né, desenvolvendo a colônia, essa colônia se instala. Você já observou, Gisele, no período quando entra a primavera e está para entrar o verão, aquela revoada daqueles bichinhos que ficam voando em torno da luz, que a gente chama de siriri? Não é cupim? Aquilo é cupim. Aquela é a fase reprodutiva do cupim. Nossa, né? Ali eles saem muito. Ali eles saem para o voo nupcial, que a gente chama também. Voo nupcial, olha que bonito. Interessantíssimo, vai. Faz um voo nupcial, meu povo, cupim. Olha, primavera, tá indo embora, verão tá chegando. Aí eles vão pro voo nupcial e vai formar o casal real. Esse casal vai dar origem às novas colônias, né? E só depois do voo nupcial? Não, o voo é só para voar. Só para voar? É só para voar. Depois eles vão se encontrar, vão buscar o local adequado, aí sim vai ter o ato. Tá vendo, gente? Ele é muito mais, raciocina muito mais do que muito ser humano. Ele vai buscar um local adequado. E a fêmea é ligeira também. Só depois que tiver que colocar o instalado, senão não libera nada. Ah, é? Só depois. Casa, comida e roupa lavada. Primeiro tem que dar casa, comida, roupa lavada, que senão não tem. Não tem. Gente, né? Mais inteligente que a gente. E aí se formam as colônias, né? Só que aí, dependendo da espécie, as infestações, essa fêmea, se a gente pensar num cupim subterrâneo, essa fêmea consegue colocar por dia 2, 3 mil ovos por dia. Por isso que é muito rápido, né? Rápido, exatamente. Por isso que viu, tem que chamar a atenção. Sim, tem que fazer um bom trabalho. Quem já teve, tem que ficar repetindo sempre ou não precisa? Os nossos produtos, ele tem uma limitação, eles não permanecem períodos prolongados. Isso é uma coisa interessante pensando em saúde também. Então, os nossos produtos, eles vão ficar no máximo 1 ano, 2 anos com ação no local onde ele foi instalado. Então, posso aproveitar e dar um alerta para o pessoal? Pessoal, cuidado com garantias, que algumas empresas dão garantias muito longas, né? Então, a gente tem que estar prestando, a gente tem que prestar bastante atenção para não ser enganado também. Essas coisas de 5, 6, 7 anos, pessoal, cai fora, tá? Não, né? Limitação de 1 ano e meio, 2 anos no máximo para cupim subterrâneo. Vou aproveitar também, Gisele, que acho que essa questão é um alerta à população. Cuidado com o que a gente chama do golpe do cupim, tá? Como é isso? O pessoal vende serviço por litro. A empresa, ela tem que passar o preço fechado pelo serviço, tá? Ela não pode alterar durante o trabalho. Foi ir para ver, isso, passa o valor. Né? Aí depois, agora eu vou precisar usar mais litro, mais litro, mais litro. No final fica uma conta absurda. Sim. Né? Se fizerem isso com vocês, pessoal, é caso de polícia, liga, chama a polícia, eles estão tentando... Olha que bom alerta, gente. Não, é importante, tem muita gente que... Eu trabalho como perito também, já fiz vários, que as contas chegaram a 25, 30, 40 mil reais, um tratamento. Que detetização é essa? Mas as pessoas acabam caindo. Então, cuidado, pessoal. Vamos lá. Qual que é o próximo aqui? Aqui, né, a gente colocou para traça também, né? São plantas aromáticas, o alecrim, né? A gente tem canela em pau, a gente tem pimenta também, né? Tudo isso pensando em colocar em sachêzinhos, fazer aquele de tule, né? Aquele sachêzinho, deixa pendurado dentro do guarda-roupa, que você acaba afugentando também.
Gostei, eu vou fazer isso. Eu vou colocar dentro de um saquinho, canela, Isso. cravo. E fica um cheirinho bom, né? Eu amo o cheiro. Cravo. Fica um cheiro canela. bem legal ali no espaço, né? Então, a gente acaba tendo isso daí Pimentinha como não tanto. uma aqui coisa também. alternativa. Aqui a folha de louro, né, para deixar em armários na cozinha. Faz a mesma coisa, um sachêzinho de tule ali, né, um véuzinho, coloca as folhas, deixa dentro das dispensas, os armários de cozinha. Ali a gente vai acabar afugentando um pouco de barata. Mas, pessoal, lembrando, tá? Coisa inicial, Nunca mais né? eu vi barata, gente. O que aconteceu com as baratas? Não, elas estão aí, vendo. tem local, tem local que tá com bastante barata, Gisele. Nunca mais eu Ainda vi bem que você está barata. frequentando um local que não tem barata. Ou será que eu que não ando olhando pro chão? Às vezes é melhor não procurar muito. E a barata, me fala, também é absoluta? Tem Não, tem macho e fêmea, a barata. A barata a gente vai dividir... um barato? Tem um barato. A barata a gente vai dividir, né, em áreas urbanas, principalmente duas espécies que a gente vai ter. A barata de cozinha, que é a Blatella germânica, e a barata de esgoto, que é a Periplaneta americana. A de cozinha, dentro das construções, armários, gabinete de pia, fogões, borrachinha de geladeira, dá muita barata, né? A barata periplaneta americana, áreas mais externas, áreas úmidas, caixas de esgoto, caixas de gordura, caixas de passagem, então elas têm uma diferenciação de comportamento, tá? A presença de machos e fêmeas não são insetos sociais, mas elas ocupam o mesmo espaço, né? Chama de inseto gregário, que estão grudados, estão próximos um ali do outro, né? O inseto social, ele socializa, entendeu? Socializa. O outro não, ele é Exatamente. social. Só ocupa o mesmo espaço, mas não Só tem, ocupa o espaço. não tem atividade social ali. Eu vi uma reportagem esse final de semana de viagem e vi as pessoas comendo escorpião. Deve ser um macho. Tem utilidade nenhuma, vamos comer o escorpião. Eu vi isso na Tailândia. Algumas populações, né, elas têm um comportamento, né, dessa alimentação, né? Não dá pra gente criticar. Já comeram Porque escorpião? aqui no Brasil a gente também tem, né, dependendo da região, alguns comportamentos alimentares diferenciados, né? Eu falo bonito, é comportamentos alimentares. Olha que bonito. Uma baratinha. As pessoas comem coisas diferentes, né? As pessoas gostam. Eu já comi um inseto aqui, não como mais não. Você é do interior de São Paulo? Não, sou de Brasília. Você é de Brasília. Aqui no interior de São Paulo, outros estados também. Mas é comum a gente, não sei se você já ouviu falar, a típica farofa de içá. Içá o que que é? É a formiga cortadeira, né? Que quando ela sai pro voo nupcial, né? Tá pro voo nupcial. Peraí, com licença, tô indo pro meu voo nupcial. Aí acaba virando comida. Acaba virando comida. Te iludem. Isso acontece também com a gente. Então a gente faz Acha, tá vendo? Ilusão essa pura. farofinha de içá, que é com formiga, É boa? né? Gostosa. Uma cachaçinha, uma cervejinha, vai bem. Sérgio Boccalini, nosso biólogo de hoje. O que você costuma postar nas suas redes, Sérgio? Eu tenho um trabalho, né, de divulgação aí das pragas em geral, tudo, né? Mas principalmente conscientizando as pessoas que não é porque ela acha que o bicho é feio que ele é praga, né? Sim. Então a gente precisa controlar aquilo que tem que ser realmente controlado. Alguns animais, eles são extremamente benéficos, mesmo habitando, mesmo estando em áreas urbanas. Por exemplo, o que é benéfico? Gambá. Gambá é extremamente benéfico. Mas aquele cheiro horroroso. Só quando ele está ali Ou é só no acuado, desenho? ameaçado. Eu nunca vi um gambá. Mas dizem Ele é bem que diferente. terrível. Diz que exala um cheiro. Alguém já viu? Não é assim, não. Não, é só no quando filme. quando ele fica acuado, ele vai liberar, ele tem uma glândula que libera essa secreção, que tem um odor mais forte. Mas pelos benefícios do gambá, gambá ele come muito escorpião. Tá. É um excelente predador de escorpião. Escorpião então, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Ele come serpentes, então quem está em área rural, O gambá chácara, come? come serpente. Olha, achei que a serpente era... Não, ele traz, e o mais interessante, o veneno desses animais não provocam nada nele, né? Então, Sei. alguns animais, eles precisam conviver. Na verdade, a gente precisa aprender a conviver com esses bichos. Sérgio, muito obrigada. Eu quero que você venha mais, porque eu Venho fico muito sim. curiosa. Tem um mundo aí que a gente desconhece totalmente. E aí, o pessoal tendo dúvida, pode buscar o Sindiprag também, que é o Sindicato das Empresas de Controle de Pragas, que vai ter bastante informação. A associação também, a Prag, que eu acabo desenvolvendo um trabalho junto com eles Tem também. o Instagram aí, ó, Isso, gente. tem o Instagram. Segue lá, né? E já sabe, né? Traça não adianta. Tem que já chamar os especialistas. E cupim. E o cupim. Cupim também, né? Também, cupim Já principalmente. a formiga tem jeito. Beijo, Tá bom? obrigada, viu? Volte mais vezes. Volto sim. Boa semana. Até mais, obrigado. Gente, como é o nome do voo nupcial? Povo chique, né? Você vê que os homens estão sendo tudo um instinto. Tudo pronto! Tudo pronto. Olha que delícia. Alguém vai dar um big close aqui que ela vai narrar pra gente. Vem cá, ó. Então vamos lá.
Um cheiro maravilhoso. Ai, gente, é verdade, Tati. No início do programa, a gente falou, né, se alguém sabia a diferença. Dorinha, tu sabe a diferença do ovo branco e do vermelho, Dorinha? Não, não é a cor, gente. Não é porque o mais não é mais nutritivo, não tem nada a ver. Vai, você fala que você é especialista. Segura aí, te passo os ovos. Conta pra gente Legal. a diferença. Então vamos lá. Vocês vão ficar surpresos com a diferença. Então, a casca do ovo, né? Essa coloração está relacionada à raça da galinha. Então nós temos a galinha de pena marrom produz ovo marrom. A galinha de pena branca bota ovo branco. Só que a composição nutricional é a mesma. Então, é fundamental. O que a gente vai fazer? Eu posso tanto consumir um como o outro. Efetivamente, é isso que faz, né? Mas a composição nutricional é a mesma, tanto de um quanto de outro. E como a gente já ouviu que é da grana, né? Que era caipira, então é mais a gema é mais amarela. Muito, né? Nossos avós. Nossos avós, nossos mitos. Mas eu tenho uma dúvida ainda. A galinha que tem pena branca é só a de granja, né? Não. Tem galinha de Vamos interior, discutir sobre as Timbá? galinhas. Da próxima pauta, a gente vai entender tudo sobre a galinha. Sobre os Isso. ovos. Na verdade, assim, eu posso encontrar uma gema um pouco mais colorida, porque Essa galinha comeu melhor. Não, ela comeu gramínea, por exemplo, né? Ou então foi introduzido carotenoides, né? Na ração. E espero que esteja muito Vamos provar bom agora, ó. o seu... Meire, tem que Oi. provar também, Meire. Tem que provar? Tá aí, ó. Não, com o maior prazer, que eu tava aqui olhando. Ó, eu vou provar esse aqui agora. Enquanto eu vou provando, vai colocando a rede social da nossa nutricionista aí, pra vocês seguirem e acompanharem ela, por gentileza. Qual que eu tô provando aqui é omelete de forno. Omelete de forno. E aí você vai Então- falando o que você costuma postar. Então, na verdade, a minha rede social não anda muito ativa, não. Essa é a minha rede social, lucendriokite.nutri. Mas gostaria que você focasse no Instituto Ovos Brasil. Então, Ovos Brasil Oficial é o Instagram. Lá você vai encontrar todas as informações referentes ao ovo, composição nutricional, artigos científicos, né? Então, nós abastecemos também o site ovosbrasil.com.br, onde nós abastecemos com artigos científicos, com documentos, né? Com receitas, enfim. E o Instituto também tem alguns informativos. Então, nós temos as receitas. Nossa, gente, tudo bom. Tô comendo tudo Ali. aqui, Pode passar para mim? ó. Pode. Então, o Instituto Ovos Brasil tem esse receituário aqui, que a gente disponibiliza para alunos principalmente, né? Ou para alguns eventos que nós fazemos. Então, são receitas de ovos, então cada momento nós temos uma revistinha diferente. Agora você deve entender tudo de galinha. É verdade que a galinha bate no galo? Não, eu não entendo de galinha. Traz aí, eu fiquei curiosa. O Instagram da Meire agora, nossa empreendedora hairstylist. Trabalha com autoestima, um case de sucesso. O que você costuma postar? Ela trabalha ali pesado. Dopamina Hair. Sua cara, o nome desse salão maravilhoso. Gi, eu trabalho as redes sociais todos os dias. O meu salão foi inspirado realmente. Dopamina Hair, para quem não sabe, é o hormônio da felicidade e do bem-estar. E é isso que eu proporciono para as minhas clientes e para a minha equipe. E o que eu deixo aqui de mensagem, né, para as pessoas que querem empreender. Se você tem um sonho, não desista. Vai lá e até conseguir. Então, assim, tudo é possível. Eu sempre falo que está dentro da nossa cabeça. Se você quer empreender, tem esse sonho, porque também você tem que querer, né? Se você quer, faz, que vai dar tudo certo, E né? estudar, eu também, né, Meire? Eu Você também não estudar para. eu não paro. Estudar é o fundamental, porque ninguém nasce empreendedora. Você tem até um feeling ali, sim. Mas você aperfeiçoa no meio do caminho, você busca, você estuda. Eu não parei de estudar nunca, desde que eu comecei.
Eu fui estudando. E você não para, igual o doutor aqui, ó, Não também. paro. Eu saio Uma daqui, já vou para outro clínica, lugar. uma puta E clínica maravilhosa, ele não teve para. um ponto muito importante na minha carreira também, que ela até me perguntou, que eu estudei, né, o visagismo, a consultoria de imagem, então eu trabalho a imagem pessoal e ela perguntou dos arquétipos. Então eu também sei aplicar na minha consultoria sobre os arquétipos. E para você ser um empreendedor, você tem que ter algum diferencial. Sim. E tem que inovar. Pra você se destacar no mercado, porque hoje é muita gente. Tem muita gente no mundo. Então, pra se destacar, você tem que ser bom e se especializar, Tem né? que se especializar, tem que ser diferente, tem que entregar a mais. E eu falo que assim, o que a cliente vê, qualquer um pode entregar, mas o como você a fez se sentir. É. Entendeu? Porque assim, você pode ser atendida, uau, tô bonita, mas como você se sentiu? Você se sentiu acolhida? Você se sentiu ouvida? O ouvir hoje é mais importante que tudo. E uma experiência também, E né, é que se óbvio cria. que você precisa também saber aplicar a técnica. Vem cá todo mundo, que a gente vai encerrar aqui. Todo mundo, vem Meire, vem chefe. Vamos lá, vamos A encerrar. aluna dele é a esposa dele, viu? Tem 17 filhos, os dois. Tá com. Tá, Exagero, Você viu, não? quatro Tem tanto de menino? filhos. É Vi. tudo dele. Nossa, Quando é um ele não campo tá de dançando, futebol. ele faz o Faz voo. filho. Como é o nome do voo? Voo Nupcial. nupcial. Vem, quer encerrar aqui, tá dançando? Vem Bora também. lá, vem todo mundo, vamos animar aqui, ó. Vem, Sérgio. Quer dançar? Não, vem, Sérgio. Dança também. Vamos fechar pra frente, hein, Vamos Gisele? fechar todo mundo pra frente. A coreografia do personal? Dança do jeito que quiser, vai Bora pra frente lá. aqui. Beijo grande pra vocês. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. E essa semana vai ser maravilhosa. Tenho certeza. Obrigada, obrigada. Sucesso pra todo mundo. Obrigada. E vamos Você é dançar. Beijo. Meu amor. Só Sobe aqui, o ó. som, DJ. Vai. Aqui, ó. Bora, Dorinha. Vem no frevinho aqui, ó. No franguinho. Vamos lá. No franguinho. Só aqui, ó, no frevinho, frevinho, tem frevinho. franguinho. Todo mundo aqui, ó. Ó, pose. Pose. Vem aqui, ó. Uou! Ah, aqui, ó. 2. Vem aqui, Gisele. 2 de novo, ó. Santos. Isso. 2. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Isso. Vamos que vamos. Bora, Ó, Vem. todo mundo aqui, ó. Lá em cima, rei. O rei lá em cima. Rei. Rei. Vem aqui, ó. 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 Isso. Tá bonito. Continua. E se solta, se solta, se, Se solta, Sérgio. Vem pra frente, vem pra frente. Aqui comigo, ó. Pose. Vamos. Ó. Ó. 1, 2, 1. Vem comigo. De novo, ó. Vem comigo. Tchau, Tchau. Vamos lá. Isso. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem, Vem, Sérgio, também. vem, vem, vem. Pra cima. Bora.